Capítulo 1160, Gulan tradução, Lachuel revisão, Lord Atrocitus padrinho. A Ilha Pena Celestial tinha 5 salões espirituais de trocas. O mais rico salão espiritual de trocas pertencia ao Senhor da Ilha Pena Celestial, então ninguém ousou lutar por ele. Os outros 4 salões foram disputados pelas forças restantes da Ilha Pena Celestial. A raça dos lobos glaciais estava classificada em 4º lugar entre as forças da Ilha Pena Celestial em termos de força, e era a mais fraca das 4 forças que possuíam um salão espiritual de trocas. Foi por esse motivo que a competição por este salão espiritual de trocas em particular seria extremamente difícil. Um total de 6 poderes de 4 estrelas iriam participar, mas a situação desta vez era diferente de antes. Em vez da raça do Sol Escarlate, a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente, a força mais fraca da área, estava participando. Quando a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente chegou ao salão espiritual de trocas, eles foram ridicularizados pelos outros especialistas e desprezados. Eu não pensei que o poder de 4 estrelas, mais fraco da Ilha Pena Celestial, participaria da luta pelo salão espiritual de trocas. A raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente poderia ter treinado um poderoso gênio semideus. Pare de brincar. Tenho certeza que a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente enviará seu primeiro ancião para lutar. Sempre havia algumas pessoas na multidão que não eram fortes, mas gostavam de zombar dos outros. No entanto, era verdade que a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente de fato não tinha gênios semideuses. Além dos 4 semideuses anciões, eles não tinham nenhum outro semideus. A raça dos lobos glaciais tinha mais 5 gênios semideuses além de seus 6 semideuses anciões. O gênio semideus mais forte era ainda mais forte do que os 6 anciões. Esse gênio estava obviamente suprimindo o seu cultivo e tentando se tornar um deus de alto escalão. As outras raças poderosas também criaram gênios como este. Uma vez que eles conseguissem romper para o reino divino celestial, eles podem muito provavelmente se tornar um deus verdadeiro de 2º grau e liderar a raça. Por exemplo, a raça do Sol Escarlate, que foi classificada entre as 10 primeiras, tinha 3 gênios semideuses que eram mais fortes do que os semideuses da geração anterior. Portanto, a maioria daqueles que apareceram na competição para o salão espiritual de trocas eram semideuses mais jovens. Mesmo que não estivessem, não estariam muito longe. Seria uma grande piada se a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente enviasse o primeiro ancião, que tinha mais de 100.000 anos. Acho que desta vez a raça Dentes de Tubarão vai vencer. Sengil ficou ainda mais forte. Você não ouviu os rumores? O patriarca da raça dos lobos glaciais encontrou um especialista semideus e o trouxe de volta à raça. Agora, esse gênio está participando da competição. As forças mais fortes participantes eram a raça dos lobos glaciais e a raça Dentes de Tubarão. Depois disso, vieram a raça da Pena Verde e a raça do Sol Escarlate, mas a raça do Sol Escarlate desistiu dessa vez. As outras raças não ficaram entre as 10 primeiras, por isso ninguém as considerou bem. Uma grande arena foi construída no salão espiritual de trocas para a competição. Assentos de pedra cercavam a arena. Somente as forças mais fortes ou especialistas do nível Deus verdadeiro poderiam sentar-se nos assentos de pedra. Os outros espectadores só podiam pairar no ar e assistir. Havia apenas algumas pessoas nas arquibancadas do leste, mas elas eram o centro das atenções. Entre eles estava um humano de pele branca e rosto bonito. Ele tinha uma atitude arrogante e nobre. Este era Shifen, o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Tio Marcial, quem você acha que vai ganhar desta vez? Shifen olhou com respeito para um homem de meia idade ao lado dele. Ouvi dizer que a raça dos lobos glaciais recrutou um gênio semideus forte. Eles provavelmente vão ganhar novamente desta vez. Este homem tinha uma expressão sombria e desagradável, como se ele fosse um fantasma, e ele falou em um tom indiferente. Os membros da raça dos lobos glaciais estavam cheios de sorrisos. Apenas um dos jovens tinha uma expressão fria e seus olhos estavam fechados.
Por outro lado, os da raça Dentes de Tubarão se sentiram extremamente frustrados e com raiva, mas não ousaram fazer nada porque a pessoa na frente deles era o Deus verdadeiro Geli, um Deus verdadeiro de segundo grau da Ilha Pena Celestial. Eles Xifeng eram os juízes da competição, e um juiz dizendo que a raça dos lobos glaciais venceria na frente de todos os outros significava que Deus verdadeiro Geli estava do lado da raça dos lobos glaciais. No entanto, a raça Dentes de Tubarão acreditava que o Deus verdadeiro Geli ficaria do seu lado enquanto eles pudessem derrotar a raça dos lobos glaciais e retirar riqueza suficiente. Sengil, preserve sua força e cuidado com Gulan da raça dos lobos glaciais. O patriarca da raça Dentes de Tubarão disse a um grande homem que irradiava uma aura feroz. Jingu, ajude Sengil. O patriarca da raça Dentes de Tubarão disse a outro gênio. A competição do salão espiritual de trocas tinha duas etapas. Os especialistas de cada força que estava participando entrariam na arena, e apenas os 4 que ficassem para trás poderiam progredir para a segunda fase. O vencedor seria então decidido na segunda fase. Cada força poderia enviar 2 pessoas na primeira etapa, mas na realidade a missão da segunda pessoa era proteger o mais forte e experiente da raça para que eles preservassem suas forças para o segundo turno. Já que todos estão aqui, podemos começar agora. O Deus verdadeiro Geli disse em uma voz rouca das arquibancadas de Pedra do Leste. Já vai começar. A discussão começou entre os espectadores. Vosh. 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 Mais de 10 auras poderosas pularam instantaneamente para a arena. Como havia 6 forças participantes desta vez, deveria haver 12 pessoas na arena, mas em vez disso, havia apenas 11. Todos não puderam deixar de olhar para Zhao Feng, que representava a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Eles se atrevem a participar com apenas uma pessoa. Eles não vão apenas se humilhar. A raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente não tem vários anciões semideuses. 2 pessoas pelo menos aumentariam um pouco suas chances. O cultivo desta pessoa é muito baixo. A raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente está enviando para a morte. Alguns dos que estavam próximos caíram na risada quando viram Zhao Feng. Muitos gênios na arena também revelaram olhares desdenhosos. Eu não sei de onde você tira a coragem para participar desta competição apenas com cultivo de um reino da luz mística de Pico. O mais forte especialista da raça da Pena Verde tinha um sorriso zombeteiro. Gulan da raça dos lobos glaciais de repente abriu os olhos e olhou para Zhao Feng. É ele. As sobrancelhas de Xifeng franziram. Fenger, o que é? O Deus verdadeiro Geli perguntou. Xifeng era um gênio que logo iria para a raça Jade de Ouro com o Senhor da Ilha, e ele vinha se cultivando com ainda mais esforço depois de ouvir sobre a dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Sua força estava aumentando muito rapidamente. Nenhum semideus na Ilha Pena Celestial era páreo para Xifeng. Nada. Xifeng balançou a cabeça e ignorou Zhao Feng. Embora ele tivesse uma impressão profunda de Zhao Feng e até mesmo tenha enviado Shen Yai para matar Zhao Feng um tempo atrás, ele estava prestes a ir para a raça Jade de Ouro, que era um poder de 4 estrelas e meia. Ele pôde até ser capaz de entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Nesse ponto, ele iria encontrar Zhao Feng pessoalmente e fazer o último se ajoelhar na frente dele como vingança por Zhao Feng ignorá-lo no salão de leilões. Zhao Feng tinha uma expressão calma na arena, como se nada pudesse entrar em seus olhos. Depois de atingir os estágios de pico do reino da luz mística, a força e a quantidade de seu poder sagrado aumentaram, e ele também controlava o metal do vento e relâmpago agora. Os semideuses à sua frente não foram capazes de acender sua vontade de lutar de forma alguma. A primeira etapa da luta pelo salão espiritual de trocas começa agora. O Deus verdadeiro Geli disse da arquibancada de pedra, e a aura de linhagens poderosas se ergueu no ar uma após a outra. Vamos acabar com isso agora mesmo. Zhao Feng revelou um olhar frio e decidido. Enquanto ele derrotasse a todos, não haveria necessidade do segundo estágio. Ele seria o vencedor desde que fosse o único a passar na primeira fase. Ei, pirralho, deixe-me mandar você para baixo.
O gênio da raça da pena verde, que apenas zombava de Zhao Feng, avançou contra ele como uma expressão arrogante. Zhao Feng revelou um sorriso quando olhou para esta pessoa. Veng, uma onda extremamente brilhante de metal do vento e relâmpago formou-se na mão de Zhao Feng. No entanto, exatamente neste momento, o jovem magricela da raça dos lobos glaciais falou como uma voz fria. Se eu derrotar todos vocês, posso me tornar o vencedor imediatamente. Gulan teve o mesmo pensamento que Zhao Feng, o que fez Zhao Feng prestar um pouco de atenção. No entanto, todos os outros semideuses na arena olharam para Gulan com surpresa e irradiaram uma má intenção em direção a ele. Gulan, o que você está dizendo? O outro gênio semideus da raça dos lobos glaciais ao lado de Gulan disse em estado de choque. Era óbvio que isso não foi planejado de antemão. Todos fora da arena começaram a falar. Esse Gulan, o patriarca da raça dos lobos glaciais, tinha uma expressão impotente. Gulan era um gênio do Dao da espada que ele encontrou por acidente. Ele foi levado para o antigo reino desolado dos deuses de uma dimensão muito próxima. Entrar no antigo reino desolado dos deuses antes de ir para o reino divino celestial provou seu talento. O único problema era que Gulan era muito direto e só tinha olhos para a batalha. Esta pessoa é tão arrogante. Ele é o especialista que a raça dos lobos glaciais recrutou, um gênio do Dao da espada. Muitos olhos pousaram em Gulan. Sengyu, junte-se e derrote essa pessoa. O patriarca da raça Dentes de Tubarão revelou um sorriso mortal, e todos os outros especialistas semideuses começaram a se unir. Além de Zhao Feng, todos os outros gênios semideuses ficaram em frente à raça dos lobos glaciais. Essa pessoa não é ruim. Shi Feng disse com uma pitada de elogio, como se ele fosse um veterano avaliando um júnior. Do seu ponto de vista, ele poderia derrotar os 8 semideuses oponentes facilmente se tivesse a ajuda de outro semideus também, porque sua força havia alcançado o nível de um deus verdadeiro de primeiro grau. Ele poderia ser considerado um quase-deus. Matem. Todos os gênios, exceto Zhao Feng, avançaram contra os 2 membros da raça dos lobos glaciais. Os olhos de Gulan mudaram repentinamente quando a intenção da espada de gelar os ossos sem limites disparou. Shua. Uma espada de gelo apareceu em sua mão e cobriu os arredores com uma camada de gelo. Espada do extermínio glacial. Uma poderosa intenção da espada irradiou de Gulan e se fundiu completamente na espada de gelo em sua mão enquanto ele atacava. Um arco de gelo cortou instantaneamente na direção dos prodígios semideuses. Todos os gênios sentiram uma dor de gelar os ossos em seu corpo e alma, e eles pensaram em recuar quando olharam para o dominante solitário Gulan. Ataque do tubarão reverso. Sengyu ativou sua linhagem e atacou. Ele segurou uma grande lâmina d'água e lançou um tubarão temível com ela. Corte glacial. A expressão de Gulan permaneceu a mesma quando ele golpeou com sua espada de gelo. Uma tempestade de gelo de sacudir o coração instantaneamente perfurou o tubarão gigante e o congelou. O poder sagrado de Sengyu congelou quase completamente quando o restante da intenção da espada de gelo cobriu. Ele revelou um olhar de medo e perdeu toda a vontade de lutar. Tão forte. O outro gênio da raça dos lobos glaciais ficou muito feliz quando viu que Gulan era tão forte. Espada do extermínio glacial. Gulan balançou sua espada de gelo ao redor e desencadeou ondas de intenção de espada gelada. A arena inteira foi coberta por uma intenção de espada de gelar os ossos, derrotando todos os especialistas que o atacaram, incluindo Sengyu da raça Dentes de Tubarão e aqueles da raça Pena Verde. No entanto, sempre houve uma exceção. Zhao Feng não se moveu desde o início e observou tudo isso em silêncio. A maioria achava que Zhao Feng estava com medo e logo foi esquecido. Isso significa que só preciso derrotá-lo. A expressão de Zhao Feng